Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Vamos debater o tema, as obras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que estão chegando ao fim. Para o tema, temos como convidados o deputado Milton Rangel. Deputado, muito obrigado pela presença. Prazer é sempre meu estar aqui com você, nesse programa que a gente gosta muito de fazer e falar de esporte. Com certeza. E também o secretário municipal de administração, Marcelo Queiroz. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, parabéns pelo programa, pelo sucesso do programa. Agradecer não só você, como o meu líder, deputado Milton Rangel, pelo excelente trabalho que vem fazendo aqui na Assembleia. Perfeito. Bem, antes de entrarmos no tema Olimpíada, eu gostaria de saber do senhor secretário o seguinte: o senhor já foi vereador, né? E a respeito de um projeto de lei que está na Câmara Municipal e que, se já tivesse sido aprovado, ajudaria bastante nestes jogos que vão ser realizados, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Dispõe do incentivo fiscal ao esporte universitário e colegial. Tudo para ajudar a incentivar a integração do esporte com a educação escolar. O senhor poderia dar detalhes, que é um projeto importante e seria bom já ter sido aprovado, porque linkaria esse projeto com os jogos, né, que vão ser realizados? Rui, acho que a gente está vivendo um momento especial hoje como secretário de administração da Prefeitura do Rio, a gente entregando todas as obras. E esse projeto, na época de vereador, é exatamente para a gente deixar o legado esportivo. Muitas vezes a gente deixou um legado para a cidade, mas existe também o legado do esporte. Claro. E hoje eu acho que a solução para o Brasil, não só para o Rio de Janeiro, é a gente conseguir fazer essa união que já existe em Cuba, nos Estados Unidos, em todos os países desenvolvidos, entre esporte e educação. E a ideia é um pouco similar ao ProUni, que o governo federal fez com muito sucesso, né, que foi até uma das bandeiras principais do governo federal, onde as faculdades deixariam de pagar imposto fisicamente, obviamente deixariam de pagar, contribuir em dinheiro e pagariam esse imposto em bolsas de estudo. Só que ao invés de serem distribuídas para o lado social, como foi feito no FIES, e o FIES já existe para isso, você faria isso para atletas universitários e escolares. Então, para você ter uma ideia, a prefeitura deixaria de arrecadar por volta de 19 milhões, isso geraria 6 mil bolsas de atletas. E lembrando que hoje uma bolsa numa faculdade, numa PUC, numa Estácio de Sá, numa Cândido Mendes, é às vezes muito maior do que um atleta de um esporte olímpico, não o futebol, ele recebe para praticar. Então, assim, eu acho que seria uma ajuda muito grande para o desenvolvimento do esporte, principalmente no município do Rio de Janeiro e nas outras prefeituras que aderissem ao mesmo estilo de projeto de lei. Deputado, eu tenho trazido aqui o deputado Conte Bittencourt, que é o presidente da Comissão de Educação, e ele tem tocado muito nesse aspecto da educação física e na educação também nas escolas, né, do ensino didático, que nós perdemos uma grande oportunidade agora com a Olimpíada e com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para a gente poder alavancar isso, por exemplo, que o Marcelo, quando era vereador, ele tem um projeto de lei que está lá ainda na Câmara para tentar linkar a educação com o esporte, o que o esporte ajuda muito a tirar essas crianças, os adolescentes, daquele lado ruim. O senhor também já tocou nesse assunto aqui no Arena, né, deputado? Já tocamos nesse assunto aqui diversas vezes, em várias situações diferentes, em vários debates aqui diferentes, no Arena e em outros programas, quando a gente defende, sempre defendeu, a bandeira da escola de horário integral. Não dá para você pensar na universidade só. A universidade é o último degrau. Quer dizer, o atleta, quando chega na universidade, ele já tem que estar preparado com toda a base, com toda a estrutura, até orgânica, corporal, para encarar um processo de continuidade, né? de trabalho, para virar um atleta de ponta, que é o que se quer nas Olimpíadas. Né? É o atleta de competição, o atleta de ponta, de alto desempenho, né? Alto rendimento. Isso. Então, o que a gente sempre defendeu foi exatamente isso, a implantação da escola de horário integral, que, graças a Deus, no município do Rio de Janeiro, a gente viu que o Eduardo Paes abraçou isso, porque isso no estado do Rio foi abandonado como um todo. Todos os outros municípios, exceto o município do Rio de Janeiro, abandonaram praticamente a filosofia da escola de horário integral. E hoje nós temos as nossas crianças ficando 3 horas, secretário, 3 horas dentro de uma escola. Com 3 horas não dá nem para dar aula, quanto mais prática esportiva ou educação física. Não dá nem para ensinar o português e a matemática, quanto mais você dá educação física, levar professores de educação física para as escolas, ter a obrigatoriedade de você ter aulas de educação física em todos os ciclos de estudo, do primeiro ao segundo, terceiro grau, todo.
eu não gosto de falar muito essas coisas, não, que a gente entrega um pouquinho a idade, entendeu? Mas eu sou da época em que eu tinha educação física 3 vezes por semana, e se não fizesse aula de educação física, era reprovado. Tinha que ter uma reprovado frequência. por falta. Pelo menos 75% de frequência. Exatamente. Alguns alunos fugiam disso. Você está se entregando também. Não, eu tinha mais, tinha quase 100%, deputado. Sempre gostei. Está entregando a idade também. Não, eu estou falando a idade. Eu também sempre gostei muito, eu frequentava, mas eu tinha alguns alunos que não gostavam da prática esportiva, não gostavam da aula de educação física, né? Então, isso foi abandonado. Isso, a falência da educação, com o passar do tempo, a gente só vê cada vez mais piorando. E quando a gente vê um projeto desse, como o vereador, hoje secretário, apresentou, a gente fica empolgado, porque é uma situação que tem que ser rediscutida nesse país. A educação de horário integral e o ensino esportivo, a prática esportiva na escola, dentro da escola, é fundamental. E isso já se revelou, inclusive, o governo do Estado, eu trouxe recentemente o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, o Marco Antônio Cabral, foi criado pela secretaria a Copa UPP, onde o Flamengo, por exemplo, fez um convênio e o Vasco, Fluminense e Botafogo não fizeram esse convênio com a secretaria, mas também mandam olheiros para descobrir valores para o futebol. São adolescentes, pré-adolescentes que podem ser um craque aí no futebol e, claro, saindo daquela marginalidade, né, infelizmente, que às vezes alguns vivem e sendo uma luz aí para frente, né, secretário? Não, com certeza. O Marco tem sido um grande parceiro da prefeitura nisso, além de meu amigo pessoal. Eu acho que, na verdade, você tem que desenvolver. Hoje, acho que das poucas coisas que regrediu no Brasil, a maioria das coisas, apesar das nossas críticas, progrediram. Mas, por exemplo, campeonato universitário, campeonato escolar. Verdade. Você, há 20, 30 anos atrás, você tinha uma cultura. Tinha uma coisa chamada Jogos da Primavera. Exatamente. Jogos da Primavera. E eu acho que isso a gente foi perdendo. Eu acho que está na hora de recuperar. Eu acho que exige uma... E a Olimpíada pode ser o ponto de partida, já que não foi... A gente não teve... essa agilidade de conseguir fazer isso antes, eu acho que a Olimpíada pode ser o primeiro passo para esses projetos voltarem à tona. Linkar, né? O esporte com a educação, né? Exatamente. Então a Copa UPP, campeonato universitário, campeonato escolar, Copa da Primavera, movimentar os clubes dos bairros junto com as escolas e faculdades. Claro. Não tem sentido você ter um clube abandonado perto de uma faculdade, às vezes gigantesca, que precisa de área de esporte. E eu acho também a volta da educação física, que eu acho que, obviamente, temos um problema muito maior na educação, mas precisamos lutar, que também não adianta tapar os olhos e achar que isso não é importante. Com certeza. Secretário, faltando menos de 50 dias para os Jogos Olímpicos, restam aí 2%, né, para as obras ficarem prontas. A Prefeitura está conseguindo fazer a parte dela, o governo do Estado um pouco de dificuldade para concluir a obra do metrô, o governo está dizendo que vai conseguir, mas esses 2% até a Olimpíada, menos de 50 dias, dá para fechar tudo? Não, com certeza. Hoje a gente não tem grandes problemas. A Olimpíada foi um evento muito positivo, independente do resultado, ainda vai acontecer, mas você tem uma ideia de ordem de grandeza, são 31 bilhões investidos na Olimpíada, onde 24 bilhões são em obras de legado. E o principal, que as pessoas muitas vezes confundem, por exemplo, dando uma ideia, todos os custos operacionais, que vão somar 7,4 bilhões, eles são pagos pelo Comitê Olímpico, por patrocinadores, pelos incentivadores. E as pessoas, às vezes, não percebem que esses 7,4 bilhões são investidos na cidade do Rio, nos empresários cariocas, nos empresários brasileiros. E dando emprego, né? E dando emprego e gerando uma receita. Se você pensar que 5% é o nosso ISS, Imposto sobre Serviço, os 5% de 7 bilhões, a gente arrecadou só 300 milhões só em imposto. Então, o que isso representa para a cidade, a conta final, 0-0, e a gente saiu com um legado maravilhoso, com BRT, com ciclovia, com grandes vias, com um processo de urbanização avançado. É verdade. Então, acho que foi, de fato, uma mudança na nossa realidade. Deputado, e aí? Esses números, né, que o prefeito apresentou são números bastante animadores, né? Os resultados das obras nós estamos vendo aí, quer dizer, as obras estão quase todas em final as obras de mobilidade, principalmente, também, né? Que causaram um transtorno muito grande para o carioca, né, por conta de suas obras, aquela obra da Avenida Brasil ali, própria obra do centro, causou muito transtorno, e a gente está vendo ela se finalizando.
E com certeza o Rio de Janeiro, aqui no centro, a gente já está vendo, a Praça 15 ficou linda. Falta derrubar o anexo aqui nosso, aqui, né? Que ainda não caiu, né? Que está aqui no cisma de ficar em pé, né? Mas a gente vai conseguir também. Mas, então, o centro do Rio de Janeiro está ficando muito bonito. A Praça Mauá, com o Museu do Amanhã, Verdade. com o Museu Mar, né? Também ficou linda a Praça Mauá. Então, o legado, não só esportivo, como em termos de mobilidade urbana, em termos de urbanístico para a cidade do Rio de Janeiro, vai ser muito grande. O sucesso olímpico é uma história que não depende do Eduardo Paes, que não depende do prefeito. Depende dos atletas. Dependia exatamente do que a gente está falando aqui. O antes, né? A preparação dos atletas, o pré-olímpico, o trabalho lá com um garoto de 6 anos, 7 anos que entrou no colégio, começa a trabalhar ali. Verdade. A escolinha, no Chupetinha, ou qualquer nome. Então você começa a trabalhar ali a criança, para a criança chegar com 16, 17 anos, ser uma criança que que já possa ser um atleta de alto rendimento. Esse trabalho não foi feito. E eu concordo com o nosso secretário que espero, eu sou um homem de muita fé, então eu tenho fé que a Olimpíada vai ser esse divisor de águas. O resultado olímpico vai nos impulsionar para caminhar nessa direção, de estimular o jovem, de levar o jovem para a prática esportiva, mas com estrutura. Não adianta você colocar um jovem jogando uma pelada num campo de várzea, sem a menor estrutura, sem nenhum trabalho de ponta. Isso já foi. O Brasil hoje, em termos de futebol, né, falando de futebol, está na situação que está porque a gente já foi essa referência. Hoje nós estamos não sei aonde, estamos atrás da Croácia. Nas eliminatórias está em sexto. Não, né? não. Lá no ranking da FIFA, nós estamos lá embaixo, porque já fomos essa referência, porque tínhamos a várzea como nossa ferramenta de trabalho e isso funcionava, hoje não funciona mais. Com certeza. Já já a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva falando do custo da Olimpíada, que, segundo o prefeito Eduardo Paes, vai ficar 35% mais em conta, quer dizer, uma economia. E o Marcelo Queiroz, que é secretário de administração, está aqui com a gente, juntamente com o deputado Milton Rangel, e nós vamos tratar deste tema das obras que estão terminando nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Já já a gente volta aqui no Arena.